Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre implante capilar. Hoje eu vou falar sobre implante capilar. Eu vou fixar aqui o comentário com o tema da live. Estou esperando os dois convidados, o Dr. Matheus e o Dr. Lucas entrarem para a gente poder abrir nossa live. Vocês podem ir mandando as dúvidas sobre terapia capilar, sobre alopécia, para a gente ir respondendo durante a live, tá bom? Quem tiver dúvida pode mandar. A gente pode ir falando sobre um pouquinho, já vou enquanto eles não entraram. Tem que pedir, Lucas, tem que pedir para participar da live. Vai aparecer para você na sua tela para participar da live. Você fazendo o convite, eu já aceito, tá bom? Só pedir para participar da live. A hora que você entrou na live apareceu para você um visualizar. Se não, embaixo aqui tem dois rostinhos aí. É só clicar nele que ele aparece pra gente também, tá bom? Só convidar. É isso aí, pronto, chegou aqui. O Dr. Lucas e o Dr. Matheus já estão para entrar aqui na live também. Vamos aguardar a presença deles. Opa, tudo bem? Melhorou o som, hein? Tá melhor o som. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Já estamos ao vivo aí para o pessoal. Estava comunicando a eles, já deixei fixo o tema aqui embaixo sobre implante capilar, né, que é o tema de hoje para a gente discutir. Eu já fiz outras lives antes sobre terapia capilar, então o foco é a gente falar exatamente do implante. Agradecer a todo mundo que já entrou, estamos com algumas pessoas já participando conosco aí, a Elizabeth, a Patrícia, a Elaine Steiner, que já acompanha sempre a Leborim, sempre acompanha as lives também. Só lembrando que essa live ela fica salva no meu Stories por 24 horas depois. Também vou disponibilizar o link que fica e vai depois para o YouTube. Vou disponibilizar o link para vocês depois também divulgarem nas mídias de vocês. Queria agradecer ao Dr. Lucas, que está à direita aqui no vídeo, o Dr. Matheus, que está à esquerda. São meus irmãos cirurgiões plásticos, que a gente compõe aí a nossa equipe de implante capilar. Nós vamos discutir bastante esse tema hoje. Eu queria pedir para vocês se apresentarem, lembrando que essa live ela tem uma duração de 59 minutos, mas eu vou avisando do tempo para a gente acompanhar, tá bom? Então eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho para o pessoal aí. Você venceu. Bom, meu nome é Matheus Kawasaki, sou cirurgião plástico, tá bom? Formado em 2003. A gente vem praticando a especialidade todo esse tempo e agora nos últimos anos a gente começou a se dedicar um pouco mais, especificamente, à cirurgia de transplante capilar. A gente entende que é uma nova tendência, é um tipo de procedimento que aumentou muito a procura nos últimos anos aqui no Brasil. E também, assim, porque é uma técnica que evoluiu muito nos últimos anos e hoje chegou num padrão de resultado, de qualidade e de custo-benefício para o paciente em termos de cicatriz, cuidados, recuperação, que é muito compensador. O Lucas? Eu sou Lucas, obviamente Kawasaki também, né? No caso aqui sou o filho do meio. Sou médico formado pela USP, aqui, Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto. Fiz cirurgia geral no HC de Ribeirão Preto também. E sou cirurgião plástico formado pelo serviço Oswaldo Cruzman aqui em São Paulo. E especialista também, como todos os três aqui, em transplante capilar. Então, basicamente, de formação é isso. Boa noite a todos. Falando para o pessoal, nós três temos formação em implante capilar, com especialização fora do país até. Ó, o Marcos Simeonato entrou aí, Marcão, um abraço para você. Com especialização fora do país, né? Eu como dermatologista, eles como cirurgiões plásticos. E é uma especialidade, uma especialização nossa que contempla
em maneira completa, desde a terapia capilar clínica, que eu faço uma boa parte, até o implante propriamente dito, né? Eu queria já abrir a live perguntando para vocês, até para a gente poder fazer uma dinâmica, eu vou fazendo umas perguntas aí para o pessoal. Quem puder, já manda a dúvida para a gente, que eu já vou lendo, a assessoria está acompanhando também. E quem tiver, achar interessante a live, estiver gostando, clica no aviãozinho aqui embaixo, manda para os amigos convidando, que a gente vai enchendo a live e vai tendo mais participação. Existe uma nomenclatura que é transplante capilar e implante capilar. Os dois termos estão corretos? Bom, primeiramente aqui nós estamos meio espremidos porque nós estamos fazendo a live os dois na mesma tela, né? A gente não consegue ligar dois equipamentos aqui, então vou ficar meio espremidinho, tá bom? Entra para você falar melhor. Teoricamente, pode ser usado os dois termos, tá? O mais comumente assim visto, né, que o pessoal fala, é implante, né? Que implante é um nome assim mais utilizado até para outras coisas, né? Mas na minha opinião, o termo mais correto é transplante capilar, tá? Porque o transplante é quando você retira, né, do seu próprio organismo alguma coisa e coloca, no caso aí do cabelo, você retira e coloca em outro local. Então, no caso, é um transplante. Implante pode ser até, por exemplo, um material sintético, né? Qualquer coisa que você coloque. O transplante é quando você tira, no caso de você mesmo, os bulbos capilares e implanta no próprio couro cabeludo da mesma pessoa, obviamente, né? Mas nenhum termo, na minha opinião, os dois termos podem ser usados sem nenhum problema. Eu não vejo conflito nenhum nisso. Eu acho que é importante reforçar para o pessoal que quando a gente fala de implante capilar, a gente está falando de retirar os bulbos de uma pessoa e colocar na mesma pessoa. Porque Exato. É uma dúvida sempre frequente. O fio pode vir de uma outra pessoa? Não, gente, é um tecido vivo, né? Não é igual qualquer implante, né? Ou transplante. Então a gente tem que pegar, geralmente, a gente vai passar por aqui, da área posterior ou lateral, e essa área, a área doadora, para implantar na parte superior, correto? Por isso que o termo correto é transplante, porque você retira, no caso, é um transplante do nome médico, né? Seria transplante autólogo, porque você tira de você e coloca em você mesmo, né? É isso. Lembrando também que estruturas especializadas, quanto mais especializada, menos chance você tem de usar um transplante em pessoas diferentes, entendeu? O cabelo é ultra especializado, então praticamente não se tem notícia de fazer transplante de cabelo de uma pessoa para uma outra, é dela para ela mesma. Então, na verdade, o que a gente faz não é multiplicar o cabelo também, é diluir o cabelo que a gente tem. A gente pega os cabelos de uma área que tem mais concentração e dilui para aquela que tem mais falta. Faz uma redistribuição do cabelo. Lembrando bem que a gente faz implante capilar, faz de sobrancelha, faz de barba. E sobrancelha, que é um pelo mais fino, né? A gente retira por vezes do braço, que é um pelo muito parecido com o da sobrancelha, quando vai fazer o implante, né? Mesma coisa de barba, a gente retira de baixo para colocar para preencher barba. Ou numa deficiência pode até tirar de parte posterior mais grossa de fio para colocar nessa região, né? Então lembrar que a gente pode usar de outras áreas do organismo pelos para encher onde precisa. É que cabelo, o padrão é mais comum, então a gente tem área doadora. E lembrando também que na embriogênese, quando a gente está dentro lá nas 22 semanas da idade fetal, a gente já tem a formação dos folículos, né? Então, o folículo ele já tem a formação na embriogênese. Depois que nasceu, não vai ter mais folículo produzindo fio, né? Folículo desenvolvendo no organismo. Já está fixada a quantidade. A partir daí são as produções capilares em cima disso, né? Então, vou colocar aqui uma imagem para a gente conversar com o pessoal, para eles entenderem o que é um folículo, né? Então, folículo é essa unidade, né, produtora, onde a gente tem ali, para o pessoal entender, até acho que talvez essa imagem fique melhor, né? Onde a gente tem os folículos estabelecidos. Unidade folicular, mesma coisa, né? Isso. E aí, então, por que a gente fala disso? As pessoas podem observar aí que a gente tem uma vascularização, né, embaixo ali do folículo, que é importante, né? Então, é isso que nutre o bulbo. Muitas vezes, por exemplo, as soluções como minoxidil e finasterida atuam nesse ponto. Mas falando de implante capilar, a gente retira esse folículo por folículo, não é isso? No nosso implante. Então, a gente tira um por um para implantar um por um, porque a gente usa uma técnica chamada de FUE, não é verdade? Isso.
Na verdade, o que a gente transplanta não é o pelo em si, as pessoas podem confundir um pouco. A gente transplanta a unidade folicular, que pode ter de 1 até 4, 5 pelos nessa unidade folicular. A unidade folicular é composta pela estrutura do bulbo capilar, mais os anexos que tem ao redor dele, as glândulas e a vascularização. E aquela gordura ao redor, né, que protege toda a unidade folicular. Por isso que a técnica chama FUI, né? Follicular Unit Extraction. Que é tirado um por um. Extração de cada unidade folicular. Follicular Unit Extraction. Um por um. Então não é bem do pelo em si, mas da unidade folicular, que às vezes pode vir com 1 até 3, 4, 5 pelos em cada unidade. Mas na média, de 1 a 3 que a gente utiliza. Isso. Importante a gente lembrar que como a gente trabalha com a área de implante, né? Então, quando a gente faz a extração e a implantação, né? Essa unidade folicular, a gente coleta da parte posterior e lateral, e quando ela é transplantada para a região superior, por que a gente pega da lateral e da posterior? Porque esses bulbos, essas unidades foliculares, eles não são sensíveis a 5-alfa-redutase. Então, eles não sofrem o efeito da alopecia androgenética, que é a alopecia mais comum, né? No homem e na mulher. Então, quando a gente implanta, tira ele daqui e leva ele para frente ou para o meio, por exemplo, na área superior da cabeça, eles carregam essa característica genética e continuam insensíveis. Então, uma vez transplantado essa unidade folicular, ela continua produzindo cabelo, ela não sofre os efeitos da alopecia, não é isso? Eu acho até que seria interessante a gente comentar alguma coisa de como surge a alopecia, né? Por que causa, né? Por que em homem causa de um jeito, mulher causa de outro jeito, né? Eu acho que seria interessante a gente dar uma pincelada nisso daí também. Pode falar, pode comentar. Bom, vou falar na parte masculina, né? Que chama geralmente alopecia androgenética, né? Porque é um pouco diferente das mulheres, mas primeiramente dos homens, a alopecia androgenética, ela é causada pelo quê? Por, vamos dizer assim, alguns padrões genéticos que as pessoas apresentam. No caso, não é um gene só, o fator ele é poligenético, né? Ele vem de alguns genes. E o que acontece? Todo homem tem a testosterona, que é o hormônio masculino, né? A testosterona não é ela que faz a queda do cabelo. O que faz a queda do cabelo a gente chama de DHT, que é dihidrotestosterona, tá? A dihidrotestosterona ela é convertida da testosterona por uma enzima, que é a 5-alfa-redutase, que todo mundo também produz, todo homem tem. Tá? O que acontece é que esses genes que expressam a calvície faz com que as unidades foliculares, né, dos homens, os folículos, né, onde estão ali os cabelos, eles têm mais receptores para dihidrotestosterona. Entendeu? Então, teoricamente, eles são mais sensíveis. E a dihidrotestosterona, que é o que faz o folículo, com o tempo, ele vai, grosseiramente falando, ele vai morrendo. Né? Então, em homens, seria mais ou menos isso. E lembrando também que a dihidrotestosterona, ela tem uma capacidade de se ligar nos receptores das unidades foliculares muito superior que a própria testosterona. Então, além dela concorrer pelo receptor do folículo junto com a testosterona, quando ela se liga, ela é mais estável. Então, ela praticamente ocupa aquele lugar e a testosterona não consegue competir com ela, correto? Isso. É por isso que daí vem, por exemplo, só a gente já dando um passo à frente, o tratamento com finasterida, que é bem comum, né? Geralmente homens conhecem finasterida, já ouviram falar. Porque o finasterida, na verdade, ele é um competidor da 5-alfa-redutase. Então, ele diminui, vamos dizer assim, a conversão em dihidro, né? Sim. Ô, Lucas, a Patrícia Rubinho está falando que a gente fez o implante no marido dela e ficou excelente, super natural. Então, temos um elogio aí. Um abraço para a Patrícia e para o Cláudio, que são meus clientes antigos já lá. A Bia está perguntando... voltar lá. Oi? O Cláudio está meio sumido, que é o marido que fez o implante. Um Ah, abraço para os dois. a Bia está perguntando se no futuro eu fiz transplante de cílios. De cílios eu acho complicado, Bia, pela área. Mas de sobrancelha a gente já faz. E isso tem que saber fazer, pela orientação dos próprios pelos, que geralmente a gente usa pelo do braço para isso. E ela perguntou sobre mulheres de alopecia pode usar peruca. Olha, isso tem na live de alopecia, não é o foco da nossa live de implante capilar de hoje, mas tem um negócio que é alopecia por tração,
né? Então não fica muito bacana. O Ademir está perguntando se a finasterida injetável no couro cabeludo é eficiente. Ademir, tem uma live minha no YouTube sobre tratamento de alopécia, onde eu falo de mesoterapia. Finasterida é um dos componentes que a gente coloca, porém a finasterida e minoxidil sozinho não faz muito verão, porque eles vão ajudar. Não vou falando que não trata, mas hoje a gente tem terapias mais ponderadas, com fatores de crescimento e tudo mais. Tá bom? Voltando aqui, pessoal, para a questão da alopécia, só para a gente falar um pouquinho mais. Ela acontece tanto no homem quanto na mulher, né? Na mulher, por exemplo, geralmente o desenho evolutivo é esse, né? Ele tem uma progressão onde ele vem da linha média, avançando para as laterais e acometendo toda a parte superior da cabeça, que como o Lucas explicou, essa parte superior da cabeça é que os folículos são sensíveis à 5-alfa-redutase. Enquanto no homem, a gente já tem esse desenho que é o desenho de M, que a gente fala, né? Das entradas. E aí vai perdendo também na área da coroa, até que se junte com a área frontal, né? Mas é importante a gente lembrar do desenho capilar, correto? A gente, quando implanta, tem que tomar esse cuidado. No homem, a gente não pode fazer o desenho em arco, senão fica parecendo com o desenho da mulher, né? Essa frente aqui. Se a gente desenhar um M na mulher, vai ficar com o rosto masculinizado. Se a gente desenhar um arco no homem, vai ficar com o rosto feminilizado, correto? Mas tem toda uma marcação aí, né, Matheus, para a gente fazer um implante, correto? Correto. Bom, o que ficou faltando a gente dizer, eu acho que para a mulher pesa muito não só o fator genético. Mulher, quando tem essa alopecia, como mostra na figura, geralmente assim, pode ser por outros fatores. Pode ser por déficit vitamínico, pode ser anemia, né? Pode ser por problema hormonal, né? Então, tudo isso, no caso de mulher, tem que ser investigado, tá? Então, tem que fazer exame para ver direitinho, antes de começar um tratamento que seja eficiente. Tem as alopécias cicatriciais, que são secundárias a doenças autoimunes, líquens. Esse diagnóstico tem que ser feito antes, diferenciado, porque nesses casos está contraindicado formalmente qualquer tipo de transplante. Porque se faz, o resultado é zero, perde tudo, entendeu? Então, para fazer nesses casos, são os casos mais difíceis de tratar, são os mais refratários, tem que tomar bastante cuidado com biópsia, tudo direitinho, para ter um diagnóstico adequado, principalmente no sexo feminino, né? Porque se for um problema dessa natureza, cicatricial ou autoimune, tem que ser tratado, controlado, para eventualmente, num tempo posterior, quando tiver com a doença controlada, estável, poder fazer um transplante. Caso contrário, o resultado é pobre e você perde tudo que você transplanta. É um resultado inócuo. Lembrando, diferenciar, fazer um bom diagnóstico. Lembrando também, né, que se a gente não fizer da maneira correta, né, o implante, ele além de deixar um desenho equivocado, ele pode mudar a estética do rosto, né, das pessoas. Quanto à questão da alopécia, lembrar bem, né, quem teve essas doenças autoimunes realmente tem a contraindicação. E as mulheres têm uma alopécia, quando ela vem no avançar da linha frontal, muito associada à alopécia por tração, porque usa o cabelo preso, né? A raça negra geralmente tem bastante alopecia por tração, porque geralmente ele penteia muito para trás e trava o fio, né? Fica tracionando o fio. Mulheres que usam o rabo de cavalo ou coque, você tem que tomar muito cuidado, porque senão ela vai perdendo por tração, vai rompendo esse bulbo, né? Vai rompendo essa unidade folicular, correto? O que eu queria já dar um passo para frente, vocês até que têm uma experiência também cirúrgica maior, é em relação à comparação entre as técnicas antigas que se fazia, que era a técnica FOT, né, que tirava aquela faixa de couro cabeludo e deixava uma cicatriz e tal, para a técnica FUI, que é o que a gente faz hoje. Hoje, fazer uma técnica FOT praticamente é uma situação que não se faz mais, né? A gente é um pouco atrasada, correto? Essa ilustração aí que está na tela. Olha, ainda tem muitos cirurgiões bons que fazem esse tipo de técnica ainda. Isso é uma questão de adaptação, né? A tendência é evoluir para aquilo que é minimamente invasivo e deixa o mínimo de sequela possível. Se você for comparar as duas técnicas, tem vantagens e desvantagens, tá certo? Está errado? Não está. Mas o FUI é um pouco mais sofisticado e depende muito mais de cirurgiões. A FUT é uma cirurgia que você tira aquela fita de cabelo posterior, no lugar deixa uma cicatriz. E o problema é que muitas vezes essa cicatriz pode alargar, ficar muito aparente. É difícil você retirar novamente na mesma região. E às vezes o paciente gosta de usar cabelo curto, fica evidente, fica aparente a cicatriz.
Na técnica FUI, como a gente tira unidade por unidade, é um orifício de aproximadamente, às vezes, perto de 1 milímetro de diâmetro. Então, assim, a hora que cicatriza com 10 a 14 dias, você quase não percebe mais onde você retirou. Você pode retirar outras vezes na mesma área. E para casos mais complexos, assim, que você precisa fazer novos transplantes em áreas já retiradas, você pode até usar o suporte de robôs, né, para poder fazer essa retirada. Mas isso em casos mais extremos. De um modo geral, não há necessidade. A diferença básica na retirada é essa. Agora, em termos de tempo cirúrgico, eu acho que isso equivale um pouco. O FUT, você tira aquela tira e muitas vezes o cirurgião que faz técnica FUT, ele tem várias pessoas que ajudam a cortar e fracionar esse cabelo, porque a hora que você tira a fita, tem que picar esse cabelo bulbo por bulbo com uma laminazinha, com microscópio. Então é bem mais trabalhoso. Então precisa de uma equipe muito maior para poder dar suporte e fazer no mesmo tempo que uma FUI. A desvantagem da FUI é que, em geral, o ideal é fazer com 2 cirurgiões ao mesmo tempo, porque os dois retiram ao mesmo tempo, encurtando pela metade o tempo da retirada do cabelo, porque tem que tirar um por um mesmo, é bem trabalhoso. Então imagina que são 1.000, 2.000, 3.000 unidades que você vai tirar ali, você tem que tirar tudo isso num tempo máximo de 3 horas aproximadamente, porque se você começa a demorar também, tem outro problema da técnica, que é o tempo da cirurgia, né? Muito tempo fora do corpo, aquele bulbo começa a morrer. Então você tem que fazer um tempo máximo aí de 3, 4 horas de retirada para implantar de volta nesse tempo. Lembrando também que tem uma diferença em relação, que eu acho importante da FUT e da FUI, é porque quando você faz, que nem está na figura, a extração da faixa do couro cabeludo, além da complicação que você citou, que é um ato cirúrgico até entre aspas, de maior risco de complicação, que você faz uma incisão longa, uma sutura, né, uma área de trauma maior, quando você corta essa tira em unidades melhores para serem implantadas depois, pode, como está na imagem embaixo ali, você pode colocar grupos de folículos, e aí fica aquele aspecto de boneca, né, de cabelo de boneca, fica um monte de tufo na região. Na verdade, assim, esse tufo de boneca é uma técnica até mais antiga, quando se usava punch. É muito parecido com... É que o povo, de maneira geral, não vai entender, mas o punch é como se fosse uma... Um tubo de caneta Bic afiado. Isso, exato. E poderia ter até, tipo assim, 3, 4, 5 milímetros, entendeu? Então você tirava, na verdade, várias unidades num pedaço tirava de pele. Tirava uma toceira em vez de tirar uma unidade. Né? Então isso era uma técnica até mais antiga do que a FUT, que é essa que faz o corte. O que eu enxergo, na minha opinião, como a principal desvantagem da FUT é realmente a cicatriz, tá? Porque a cicatriz ela é muito visível. E o homem, com o passar do tempo, aqueles cabelos que estão lá atrás... Mesmo eles sendo mais fortes, eles vão ficando mais ralos. Então, a cicatriz, com o tempo, pode ficar visível. Se ela alargar, então, fica pior ainda, tá? Única vantagem que eu vejo da FUT, que é essa do corte, a quantidade de folículo que se tira. Porque, assim, por centímetro quadrado de couro cabeludo, a gente tem, todo mundo tem, em torno de 70 a 80 unidades de folículo, tá? É uma média. Ou seja, cada centímetro quadrado que você tira dessa faixa do couro cabeludo, você aproveita praticamente todos, tá? Então essa eu vejo é a única vantagem que eu vejo da FUT, é a quantidade de folículo que dá para ser extraído, tá? Mas eu prefiro não deixar a cicatriz e não fazer a FUT. Porque a FUI, que é essa que a gente tira bulbo por bulbo, a gente utiliza um aparelhinho, né? Não sei se você tem foto do aparelho para pôr depois, para a gente dar uma olhada. Mas assim, é um aparelhinho elétrico. É um aparelhinho elétrico que ele tem na ponta, também chama punch, mas é um punch de 1 milímetro de diâmetro. Isso aí a gente tira bulbo por bulbo. Só que a gente não pode retirar, por exemplo, se cada centímetro quadrado tem 70 a 80 unidades, a gente não pode retirar tudo isso, senão fica uma falha no cabelo. Vai ficar 1 centímetro quadrado sem bulbo, sem pelo. Então a gente tem que tirar mais ou menos, a gente tira um ou pula 2, tira outro. Então, a cada centímetro quadrado, a gente consegue extrair na faixa onde a gente pode extrair até metade dessa quantidade, que seria em torno de 30 a 40 bulbos. Então, a gente precisa fazer uma retirada de uma área maior. Só que, em compensação, depois de uma semana, praticamente já não se vê. Esses furinhos de 1 milímetro, a gente não percebe depois de uma semana a mais. E a gente pode, eventualmente, realizar uma segunda até uma terceira sessão de retirada na mesma área. Então, essa é uma vantagem a mais ainda que eu enxergo da FUI, que é essa que tira bulbo por bulbo. Entendeu? Certo. E, por exemplo, nessa foto não é um caso nosso, né, pego da internet, mas para comparar
né, a questão da incisão, então a marca da incisão nesse que está à direita. Em Essa relação ao lado cicatriz está boa esquerdo, ainda, viu? Então, em relação a essa da cicatriz tá esquerda, boa, que foi geralmente feito elas com ficam fúria. piores do que essa daí. Isso. Essa daqui é uma de complicação. Se você Também precisa de refazer complicação. se você precisa refazer o transplante por algum motivo, é difícil você ficar retirando mais de 2 ou 3 vezes na FUT, porque aí fica tensa a região, vai encurtando a linha do cabelo lá na nuca e vai ficando cada vez mais larga a cicatriz pela tensão. Então tem essa limitação. É muito comum a gente pegar muitas vezes o paciente que já fez uma FUT e depois fazer uma FUI para complementação, entendeu? Que é mais seguro. Por exemplo, essa foto da direita aí, que é a da FUT, ela tem uma complicação, inclusive, até bem extensa ali, né? Em comparação da esquerda, que é uma técnica FUI, onde ela praticamente você não vê nada, né? Inclusive, pode-se fazer a FUI depois para tampar isso aí, a cicatriz. Você pode fazer o implante na cicatriz que ficou da FUT antiga. Entendeu? Uma coisa que eu queria mostrar para o pessoal é isso aqui, ó. Então, esses são os bulbos, né? Quando a gente retira as unidades foliculares, a gente tira da nuca para colocar na área doadora, né? Que no homem, no caso, essa foto tem uma alopécia mais extensa, mas a gente tira essas unidades foliculares aí, uma por uma, né? E para depois ir implantando. Então, como o Matheus mesmo disse, que a gente dilui o fio, a gente não cria fio, quanto maior a área de extensão para ser implantada, maior é a complexidade do implante, porque a gente vai ter a gente tem uma área limitada para coleta, onde a gente tem que fazer sempre a medida do centímetro quadrado, que geralmente é 40 ali na alopecia, você vai completar. Então, quando você retira, você tira uma quantidade que varia de paciente por paciente, vai ter uma certa limitação, e essa quantidade de retirada tem que diluir pela área que vai ser receptora. Por isso que quando tem uma área grande, como essa, por exemplo, a gente faz, e até às vezes em 2 etapas, né? Prestigiando a linha frontal, que é o que o homem mais percebe como ganho, né? Assim, num primeiro momento, para satisfação pessoal, e deixando a coroa para uma segunda sessão, se for o caso. E também a gente faz as terapias capilares clínicas antes para diminuir, para ganhar ao máximo folículos e produção capilar nessa região, para quando implantar ter um efeito de densidade maior, correto? Pois é, então acontece o seguinte, o grande determinante nessa cirurgia é a questão tempo cirúrgico também para o sucesso, entendeu? Cirurgias muito demoradas significa bulbo muito tempo fora do corpo, probabilidade de perda maior, de não integração. Então, quando é uma área muito extensa, não adianta a gente querer também tirar muitos bulbos para tentar pôr um monte de bulbo, que o tempo cirúrgico fica muito estendido. Então, o ideal é você dividir isso em 2 tempos, é muito mais seguro, muito mais eficaz, muito mais previsível o resultado, dividir a cirurgia em 2 tempos. E aí sim, tem o grande segredo dessa cirurgia, porque a técnica em si ela é muito simples de se reproduzir, depois que você pega o jeito e consegue a técnica apurada já. Mas o grande segredo dessa cirurgia fica mesmo no planejamento, na determinação da linha frontal, do que vai priorizar, que jeito você vai colocar o fio, qual a angulação, quantas unidades para cada linha. Tem toda uma métrica, tem toda uma matemática que precisa ser feita no planejamento para ter um bom sucesso, tanto estético como de integração mesmo dos fios, né? Então, por isso que é importante o planejamento cirúrgico. Aí sim vai precisar da experiência e do bom senso do cirurgião. Porque a técnica em si, vamos dizer, ela é trabalhosa, mas é algo que você aprende com o tempo. Agora, o planejamento vem do bom senso e da experiência mesmo, né? Uma coisa que eu acho que é bom a gente deixar bem salientado, porque isso é uma coisa que aparece muito no consultório, que em relação à queixa dos pacientes, né? A gente recebe todo tipo de calvície, extensão, área, né? Então, assim, uma coisa importante é que às vezes o paciente vai lá e a gente fala, não, o seu caso não é para transplante, não dá para fazer. E é difícil às vezes o paciente entender. Por quê? O fator limitante de uma cirurgia de transplante capilar é um balanço entre a área da calvície, o tamanho da calvície e o que a gente tem de área doadora. A área doadora, fios, né? A área doadora é da onde a gente tira o cabelo. Então a gente tem que fazer esse balanço. Por quê? Se a gente indicar uma cirurgia mal indicada, às vezes a gente não consegue ter a quantidade de cabelo necessária, porque não tem área doadora suficiente para colocar numa calvície muito extensa. E fica, às vezes, até mais feio, porque você espalha muito, fica aqueles cabelinhos ralos, né? Com baixo, né? Ou às vezes você só consegue fazer uma linha frontal ali e fica uma coisa esquisita, porque fica uma calvície extensa por trás, né? Então, na verdade, o transplante capilar tem as suas indicações. Não é tipo assim, qualquer pessoa que seja, vamos dizer, careca, pode ser feito um transplante capilar, né? Sem contar, igual o Matheus falou, que também tem a qualidade do fio, que isso é uma coisa que a gente avalia no pré-operatório. Se é um fio forte, firme,
se a gente acha que ele vai aguentar um transplante capilar Transplante ou não. grisalho, por exemplo, tem o fio fino grisalho, a doadora com baixa densidade, porque a proposta de uma cirurgia é deixar uma densidade média ideal em torno de 40 unidades por centímetro quadrado. Esse é um transplante ideal, que é onde você consegue deixar também onde você retirou. Se você deixar menos que isso, dá aspecto de rarefação. Você não pode tirar a ponto de ficar menos de 40, e o objetivo é implantar para chegar perto de 40. Então, com 30 a 40, você consegue uma boa densidade. Então, tem que fazer toda essa matemática, essa métrica, esse planejamento. Por isso que a gente, no caso, nós três, a gente acaba indicando sempre já uma segunda sessão. Eu já deixo claro que é necessário uma segunda sessão, porque às vezes em uma área ou outra que perdeu, às vezes um pouco de bulbo que não pegou, né, que perdeu, então o paciente já está ciente de que precisa de uma segunda sessão para aumentar a densidade ou fechar algum espacinho que ficou ali meio sem cabelo e fica visível o couro cabeludo, né? Legal. Eu só queria mostrar para o pessoal, ó, isso aqui é uma ilustração do desenho masculino. O sucesso, né, do implante masculino não é ele fazer o arco, é manter a questão da entrada, mas uma proporção que ela é estética, que faz parte do visagismo masculino, mas que a gente aumente o efeito densidade. E olha o impacto que dá visual quando a gente faz primeiro prestigia a linha frontal, né, o terço frontal, que é onde o homem mais... Eu brinco com os pacientes, né, que a linha frontal é para você, a coroa é para os outros ficar vendo, ninguém vai ficar vendo. Você vê muito mais a sua apresentação na linha frontal do que a coroa, correto? A Glauci perguntou qual tipo de anestesia utilizada, se é local, se é sedação. A gente geralmente dá, né, para o paciente, como é um procedimento que não é feito no hospital, a gente faz na clínica, né? Então a gente dá um comprimido, um midazolam, alprazolam, para o paciente ficar mais relaxado, né? E depois faz uma anestesia local. Então eu queria só que vocês comentassem um pouquinho qual é o tipo de anestesia, se tem alguém que não pode receber esse tipo de anestesia. Bom, já explicou metade, mas funciona assim. Mas primeiro eu queria mandar um beijo especial para a Glauci e falar que eu tô com saudade dela. Segundo é o seguinte, você quer falar ou... Não pode falar assim, lógico que é uma cirurgia, não é um curativo, então tem que ter todo um preparo pré-operatório, é uma cirurgia invasiva, você vai usar anestésico, um pouco de adrenalina na maior parte dos casos, então tem que ter uma triagem, óbvio, clínica, tem exames pré-operatórios, o paciente estando apto, em boas condições, perfeito, porque de certa forma é desconfortável, o paciente vai ter que ficar durante umas 3 horas de bruço apoiado num apoio de cabeça específico para retirada, e na parte da frente também, mais 3 horas deitado de barriga para cima. Então, a gente usa uma medicação para deixar ele mais relaxado, não chega a ser uma sedação, que é o prazolam de modo geral, e anestésico local com bloqueio local regional. Então, você bloqueia todo o couro cabeludo e vai infiltrando para fazer o procedimento. Basicamente o regime de internação, vamos dizer assim, a gente fala que ele é ambulatorial. Ambulatorial é quando o paciente chega, no caso a gente faz na clínica, não precisa ser em hospital, tá? É um procedimento que a gente faz na clínica mesmo, em regime ambulatorial. O paciente chega, faz a cirurgia, terminada a cirurgia, vai para casa. Não tem nenhum período de recuperação na clínica, tá? E como o Matheus falou, primeiramente a gente faz um bloqueio em alguns nervos que saem aqui na parte da nuca, tá? E sobe para a cabeça. Então a gente faz esse bloqueio desses nervos primeiro, já dá uma boa anestesiada em todo o couro cabeludo, tá? Então às vezes o paciente fala, nossa, mas tem que anestesiar toda a minha cabeça, será que vai doer? Será que não vai doer? Não, tá? Porque a gente faz esse bloqueio desses nervos principais, para vocês terem uma ideia, com 1 ml de xilocaína, que é o anestésico mais simples que existe, a gente já anestesia praticamente quase todo o couro cabeludo, tá? Fazendo só o bloqueio dos nervos principais. Depois a gente complementa com uma solução, a gente chama de solução, que é soro, né? É um anestésico com um pouquinho de adrenalina para não haver sangramento, tá? Bem diluído com soro, e a gente injeta aí, complementa em todo o couro cabeludo. Na verdade, na minha opinião, não é nem para fazer analgesia, né? Não é para tirar a dor, é mais para diminuir o sangramento. Facilitar tá? a retirada também. Exatamente, tá? Então é um procedimento, assim, do ponto de vista da anestesia, muito simples mesmo, tá? A gente dá um meio comprimidinho de um calmante para o paciente, assim, relaxar, dormir, porque a posição, como o Matheus falou, é uma posição cansativa. Tá? São 3 horas a 4 horas de retirada e mais 3 a 4 horas de implante depois. Mas no meio tem um intervalinho, o paciente pode comer alguma coisinha, tomar uma água, ir no banheiro, tudo isso é possível, o paciente fica acordado, ele só dorme por conta do calmante. Ele não lembra muito, o calmante ajuda ele a não ter aquela memória ruim do procedimento. Lembrando, pessoal, é importante falar isso, porque
durante o procedimento a gente sempre, né, a gente não ceda muito o paciente, ele conversa o tempo todo, está responsivo, não fica, né, não fica anestesiado igual uma cirurgia tradicional. Ele pode ter vontade de ir ao banheiro, ele pode levantar, ir ao banheiro, pode tomar uma água, um intervalinho. A gente fica, né, como o Matheus disse, 3, 4 horas coletando, depois faz uma pausa, o paciente almoça na clínica e a gente volta para implantar, que daí ele já senta numa cadeira como se fosse uma posição de dentista, assim, né? Ele fica até mais relaxado, pode ver uma TV, alguma coisa, enquanto a gente está fazendo o trabalho. E também lembrando, pessoal, que o bulbo, como o Lucas disse, que ele é uma incisão tubular, né, redondinha de 1 milímetro de diâmetro, também é uma incisão até, entre aspas, superficial, porque a gente aprofunda na pele coisa de 4, 5 milímetros, né, quando você entra com o punchzinho giratório. Então, e o couro cabeludo ele não tem uma sensibilidade tão grande também, então, por isso que, como o Lucas explicou, a quantidade de anestésico que a gente precisa usar é baixa, é mais mesmo para evitar o sangramento local, né? A Glaucia perguntou se tem algum tratamento medicamentoso pré-implante. Eu, geralmente, peço para os pacientes, quem toma AS, algum tipo de anticoagulante, a gente avalia, né, com os exames pré, e, se for o caso, suspender pelo menos 48 horas antes para evitar qualquer tipo. Mas tem que olhar bem caso a caso, quando ele tem alguma doença pessoal, né, pré-existente, quando ele toma algum medicamento. Uma preocupação que eu tenho também são os pacientes hipertensos, né? Não que ele seja contraindicado, mas tem que estar bem controlado, porque isso altera também de acordo com o nível de sangramento ou complicação, né, durante a cirurgia. Agora, tem alguma outra doença, diabetes, alguma coisa que seja contraindicada para implante? É uma cirurgia, né? É um procedimento cirúrgico, então a gente vai triar esse paciente antes da pré-operatória, né? Se ele tiver qualquer contraindicação, qualquer patologia associada e não tiver controlada, ele não é apto, não é um candidato para esse tipo de cirurgia, que é uma cirurgia eletiva, estética, então as condições clínicas têm que estar 100%, né? Algumas medicações são proibitivas. Agora, AS, essas coisas, hoje em dia, a indicação formal, se o paciente tiver alguma antecedente cardiovascular, é não suspender mais, apesar de sangrar mais, entendeu? Aí tem que ponderar se compensa o risco de sangrar no pós-operatório e perder o implante, o transplante, ou, né, a suspender. Mas hoje em dia a recomendação formal da Associação Americana de Cardiologia é não suspender a AS para nenhum tipo de cirurgia. Ele aumenta o risco de sangramento sim um pouco, mas o risco de cardiovascular pode ser maior do que o risco de sangramento. Então aí tem que ponderar o que compensa mais, entendeu? Risco-benefício. Eu acho que dá para usar, às vezes, uma solução mais concentrada de adrenalina, né? Eu sempre falo para o pessoal. Não tem problema parar com a AS, não. Acho que, claro, se uma doença cardiovascular grave. Ele nem é candidato para cirurgia, mas também, tem entendeu? hoje só para prevenção. Aí não tem problema parar, tipo, 4 dias. Geralmente o que eu faço com os pacientes, eu peço uma carta do cardiologista, né, uma avaliação quando ela tem essa comorbidade, e ele orientando se melhor suspender ou não. Geralmente é o meu respaldo. Para o pré-operatório convencional, né? E como ele usa o adrenalina, ele tem que estar bem triado, bem avaliado, para ele não ter efeito rebote, não fazer uma hiperresposta à adrenalina. Então tem que ter toda a cautela para um procedimento cirúrgico qualquer, entendeu? A Lucinéia Tavares perguntou se faz em mulher também. Sim, Lucinéia, a gente faz em mulher, em homem. Mulher geralmente é mais para aumento de densidade, né? Quando ela vem, porque às vezes ela tem uma perda local, mas mulher tem que avaliar também bem se não é uma alopecia areata, qual é o tipo de indicação. Às vezes o paciente vem no consultório comigo com queixa de queda capilar, na hora que eu examino, o problema não é o folículo, é uma doença do couro cabeludo, então tratando clinicamente já resolve o problema dela, ou um eflúvio telógeno agudo, né? Que é uma condição clínica momentânea também. Então tem que avaliar, mas em mulher faz também, como eu disse, faz sobrancelha e barba em homem, né? O que está aumentando muito em mulher são as cirurgias bariátricas, tá? Que é uma coisa que eu acho que é interessante a gente falar. Como está aumentando muito o volume de cirurgia bariátrica, a gente percebe que pela perda de peso muito agressiva, muito rápida, né, associado aí, às vezes um déficit vitamínico, anemia, né, que causa uma cirurgia dessa, tem tido aumentando muito a procura de mulheres que fizeram cirurgia pós-bariátrica com queda de cabelo, tá? Então, isso é uma coisa interessante a gente falar, né? E mulher é o que você falou mesmo, é mais para aumentar a densidade, porque a perda ela é mais difusa, né? Vamos dizer assim, não é localizada como no homem. Eu sempre, como eu trato clinicamente muito paciente com queda, eu sempre tomo, primeira conduta, eu peço toda uma rotina laboratorial para olhar desde a parte hormonal dela, se tiver alguma correção, que a gente já falou no começo da live sobre as interferências hormonais,
Também algumas doenças como diabetes, hipertensão e até mesmo problemas de tireoide, que podem levar a questões de queda capilar. E no caso, quando ela tem antecedente de bariátrica, como você mesmo disse, eu fiz bariátrica há 6 anos e não tive queda de cabelo, mas a minha bariátrica só fez redução do estômago, não fez o bypass, né, a transposição do intestino. Geralmente o que eu observo em mulheres ou homens com queda de cabelo, quando tem uma hipovitaminose ou alguma coisa nesse sentido, é porque fizeram a técnica do bypass ou do Y de Roux, porque eles passam a absorver menos os nutrientes, então eles acabam tendo até que fazer manutenção, ingesta regular de suplementação, né? A Gigi Justino está falando se diabetes é contraindicado. Qual a opinião de vocês? Diabetes é contraindicado para implante capilar? Não. Controlada, não. Não Controlada. Não vejo problema nenhum, porque é uma cirurgia que não deixa cicatriz, não vai ter risco de infecção maior, né? E também, na minha opinião, isso não vai alterar nada em relação ao sucesso, a pega do bulbo ali. Não vejo problema nenhum, não. Obviamente, uma diabetes descontrolada, a gente pede para controlar antes, né? Geralmente eu tomo um cuidado maior quando ela é insulino dependente, né? Quando ela é uma diabetes insulino dependente, eu peço geralmente ou avalio bem ela, ou como eu trato às vezes clinicamente antes de implantar, né? Quando a gente vai implantar, geralmente eu acompanho um pouco o laboratorial, peço para ela trazer os últimos, principalmente a hemoglobina glicada, entre outros, para controle, ou quando necessário eu também peço uma carta do endócrino dela, falando se está controlado ou não, né? Agora, couro cabeludo, a chance de infecção é mínima, né? Então, é uma área muito vascularizada, mas mesmo assim, eu costumo passar antibiótico para todos os pacientes. A gente sempre passa, né? Resposta, mas a vascularização é muito alta, então toda região do corpo que tem uma boa circulação sanguínea, o risco de infecção é menor. E a cicatrização costuma ser mais rápida. Geralmente, quando a gente acaba os nossos procedimentos, a gente sempre deixa, né, um analgésico para o paciente, um anti-inflamatório e um antibiótico para ele tomar ali na primeira semana, né? Lembrando, pessoal, né, eu vou pedir para vocês comentarem um pouquinho os nossos cuidados que a gente recomenda no pós-operatório imediato, enquanto postura. Eu vou colocar aqui uma foto para o pessoal, uma foto de um pós-operatório já imediato. Então, aqui, como eu disse, né, a gente faz todo um preparo, né, da área onde vai ser implantada, né? Vou aproveitar aqui para comentar, por exemplo, nem sempre a área superior da cabeça precisa ser raspada para o implante. Para ver se o implante é um implante frontal, de avanço de linha frontal. Então, não necessariamente precisaria ter que raspar a parte superior, mas a parte doadora tem que raspar para a gente poder conseguir tirar o folículo, né? Agora, a parte superior vai depender se vai ser uma área exposta ou não. Nesse caso, ele raspou porque ele quis deixar mais harmônico o corte desde o começo. Vocês também concordam que a gente pratica isso. Mas queria que vocês comentassem um pouquinho a questão da macro-regularidade, quantidade de folículos que a gente sempre implanta mais, né, para frente, ou a quantidade de fios, né, por bulbo. Quando tem um fio, 3 fios, a gente planta mais para frente, mais para trás e tudo mais. Então, recapitulando, é uma cirurgia. Então, primeiro passo é fazer um bom diagnóstico. Tendo um bom diagnóstico, sabendo que é um paciente apto para fazer a cirurgia, que não tem uma doença autoimune, não tem outras patologias associadas que podem complicar, é um bom candidato. O segundo passo é fazer o planejamento em relação à expectativa do resultado que o paciente tem. Para a mulher, muitas vezes, é preencher uma linha, uma densidade de uma área específica. Para o homem, muitas vezes, é avançar um pouco essa linha frontal. A linha frontal, como todo mundo pode perceber no espelho, ela não é uma linha reta, igual um cabelo de boneca, assim, um bonequinho, né? Ela é toda irregular. Tem essa macro irregularidade que vocês podem ver nesse zigue-zague mais grosseiro. E depois também tem uma micro-irregularidade, que são os cabelinhos que avançam para lá e para cá em relação ao outro. E tem também a questão do sentido, né, do eixo de colocação do implante, para o cabelo nascer no eixo que a gente quer, no sentido que a gente quer, simulando os redemoinhos naturais, muitas vezes, ou a posição do cabelo, que o cabelo não nasce no mesmo sentido em toda a cabeça. Para cada região ele tem um sentido de nascimento. Então tem que respeitar isso para o resultado ficar natural e buscar sempre uma densidade máxima possível. Então, a primeira faixa, as primeiras 2, 3 faixas de cabelo na área frontal, sempre com bulbos de um fio só para ficar mais delicado. Você pode pôr os bulbos com 3 fios ou mais para dentro para dar volume, né? Isso, e lembrando também da angulação. Quando a gente vai fazer o sucesso, né? Tá no corte que a gente vai fazer. Lembrando bem, a gente coleta com a maquininha fio por fio, né? Bulbo por bulbo. E na hora de implantar, a gente faz corte com micro bisturi de 1 milímetro também, né? Furinho por furinho, para depois com a pinça ir lá e colocar o folículo. Então, na linha da frente, geralmente a gente tem que colocar 45 graus, né? Para fazer a orientação do cabelo, e ele vai
ficando perpendicular ao couro cabeludo com o avançar para trás, para o dorso, né, do couro cabeludo. Porque daí você faz toda a questão. E na lateral tem que angular ele um pouquinho para baixo para ele acomodar, senão o cabelo fica todo, a hora que ele cresce, ele fica todo desorientado, né, todo bagunçado, né? A Glaucia está perguntando quanto tempo a gente vai ter certeza do sucesso cirúrgico. Lucas, quer responder essa daí? Essa é uma boa pergunta, tá? Por quê? Só porque é da Glaucia, né? Você está falando isso. Não, vou fazer uma resposta especial para ela. Mas assim, brincadeira. De uma forma geral, né, o cabelo nosso, ele tem... É interessante a gente saber o ciclo do cabelo para a gente entender o sucesso da cirurgia, tá? Assim, não o sucesso, mas como é que são os passos depois da cirurgia. O cabelo nosso, todo o cabelo, né, ele dura em torno de 6 a 8 anos, tá? Então, você está com o cabelo na sua cabeça, esse cabelo vai durar 8 anos, uma média, tá? De 6 a 8. Isso aí é chamado de fase anágena, aí já é um pouco mais de ciência, tá? Depois que acaba essa fase, o pelo começa a morrer. O pelo, não o folículo, tá? É só o pelo, tá? Que é o que a gente vê caído no chão, tá? Ou no chuveiro, tá? Esse cabelo, depois que ele entra na fase de morte dele, ele demora em torno de 3 a 4 meses. Porque ele vai ficando fraco, 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 depois de 4 meses ele cai, tá? E a última fase é a fase telógena, tá? Que é quando ele cai e morre. Só que, quando esse cabelo cai e morre, outro cabelo já está nascendo lá no bulbo. E esse outro cabelo vai viver de novo de 6 a 8 anos, tá? Então, esse é o ciclo do cabelo, tá? Quando a gente fala uma média aí que a gente perde em torno de 100 cabelos por dia, né, que é uma média, tá? Qualquer pessoa é assim. Às vezes o pessoal fala, mas eu não vejo isso, eu vou tomar banho, não cai 100 cabelos, mas não é só da cabeça, tá? É cabelo do corpo inteiro que cai 100, tá? Não é só da cabeça, do couro cabeludo, não. Então, assim, é bom a gente entender por quê. Depois, quando a gente faz o transplante capilar, que a gente coloca o bulbinho lá, que a gente está implantando, 90% dos cabelos nossos estão na fase dos 6 a 8 anos, são cabelos firmes, tá? A gente não sabe, ele pode ser cabelo que a gente vai colocar ali que viveria, tipo assim, mais 7 anos. Mas o que acontece? Quando a gente coloca o bulbinho, né, ali onde a gente implanta ele, automaticamente, é uma reação do bulbo, ele já entra na fase de queda. Ele pula todo esse estágio de anos e vai para os 3, 4 meses finais dele, que é a fase telógena. E aí a tendência é esses cabelos caírem. Então, ou seja, a gente vai fazer o transplante capilar hoje, o resultado não vai ser assim, tipo, vai crescer 1 centímetro por mês, que é o normal que cresce, depois de 3 meses já vai estar aquele cabelão. Não, tá? Por quê? Porque a maioria dos cabelos que a gente vai implantar ali, eles vão cair e depois de 3 a 4 meses é que eles vão começar a nascer de novo. Tá? Então, demora-se alguns bons meses para começar a ver o resultado. E tanto é que a gente indica uma segunda sessão para aumentar a densidade ou corrigir alguma falha, no mínimo 10 a 12 meses depois da primeira cirurgia. Entendeu? É mais ou menos isso. Né? Explicando assim mais grosseiro, né? O importante de mostrar para o pessoal é isso aqui, ó. Essa imagem... Mas muitos não caem. O que a gente tem percebido na prática, né, nos nossos casos, é que muitos que a gente coloca ali, eles não chegam a cair, eles continuam crescendo. É uma coisa interessante. Mas... Isso é um sucesso, assim, né? Porque as pessoas têm que saber que depois que implanta, existe toda uma circunstância onde a gente fala da queda. Como você bem disse, quando você implanta, ele passa por um período onde ele vai ter uma queda, que geralmente acontece entre a 4ª e a 6ª semana após o implante. Mas não quer dizer que vai cair todos os fios. Parte deles pode cair. O que a gente tem observado, né, depois dos nossos implantes, e eu faço muito tratamento clínico e acompanho eles depois, o que eu tenho percebido nos pacientes é que a queda diminui bastante, porque eu venho fazendo desde antes do implante uma terapia clínica e mesmo depois do implante passado da primeira semana eu já resgato algumas soluções que ele pode usar para aumentar o que a gente chama de ancoragem. Ancoragem, que eu ia mostrar na foto, aqui está muito aumento, não distorceu. Eu pego pelo dermatoscópio e você vê quando o bulbo, né, nas trações, o fio sai por inteiro. Então, quando ele sai dessa fase inicial, que o Lucas falou que fica 6, 8 anos, ele fixa, ele passa por um desancoramento até ele sair do couro cabeludo e cair. Quando a gente usa alguns princípios ativos, ele aumenta o tempo de ancoragem.
No implante, é importante usar o que a gente vem usando nos nossos pacientes, essas soluções pós-implante, porque você aumenta a ancoragem dele. Então, no momento de cicatrização, a quantidade de perda de fio é bem menor do que se você não fizesse nada. É obrigatório fazer isso? Não. Mas melhora a qualidade pós-implante? Nos meus pacientes, eu posso dizer que sim. Isso pode não interferir no resultado final, mas ajuda no imediato, onde ele perde menos cabelo. E aí, obviamente, conforme ele vai produzindo de volta os outros fios, ele tem uma sensação, uma satisfação maior. Então, até respondendo para a Gigi Justino, que perguntou a porcentagem de perda de cabelo no paciente implantado, olha, varia um pouco, né? Mas a gente sempre espera que no máximo 10% a 15% seja uma perda, pela literatura é considerada uma perda normal, né, desses fios. A Lucinéia Tavares está perguntando se ela pode fazer, porque ela tem fibromialgia. Eu não vejo nenhum problema. Vocês têm? Fibromialgia é uma questão muscular, osteomuscular, não tem nenhum problema. Não tem contraindicação formal. A Célia Muniz está perguntando se mulher faz implante capilar. A gente já até respondeu anteriormente, sim, Célia, pode fazer sim, tá bom? Tem indicação, né? Se não for nenhum problema específico, pode fazer sim. Isso. Então, recapitulando, né? Esse é um outro paciente que a gente fez um implante de altíssima densidade, corrigindo a área frontal dele, né? Onde vocês veem que cada bolinha branca dessa é um folículo transplantado. Então, um transplante aí de 1.000, 1.500 unidades foliculares, para vocês terem uma ideia. Você pode ver que a gente faz o quadricular de centímetro em centímetro, para a gente ter uma orientação na hora do implante, né? Para a gente contar literalmente a área a ser preenchida. E esse paciente teve uma satisfação, uma evolução muito positiva após o implante. Esse outro a gente fez de barba, né? Um implante de barba, igual o pessoal perguntou aqui antes da live, me mandaram algumas perguntas, se pode fazer implante de barba. Sim, tá aí um exemplo para a gente aumentar a densidade, corrigir até dismorfismos, né? Ou alterações inestéticas de cabelo, correto? E esse mesmo paciente, ele fez uma densidade lateral, corrigindo as falhas que ele tinha. Esse outro paciente, a gente fez o implante dele e a gente costuma dizer, né, que o sucesso mesmo, vocês podem, eu queria a opinião de vocês, mas eu acho que é mais ou menos a mesma. A gente vai ver o resultado final mesmo do impacto visual, quase com 6 meses a 1 ano pós-implante, correto? Sim. 1 ano, né? A gente considera o tempo padrão a partir de 1 ano. Porque até começar a crescer de novo, você cresce 1 centímetro por mês em média, são no mínimo de 8 a 12 meses depois do transplante para ter um resultado mais palpável, fidedigno, cabelo mais grosso, com volume, né? A partir daí. Então, sempre que for pensar em segundo tempo, revisão, complementação, ideal 1 ano mais ou menos depois do primeiro procedimento. Tem que deixar isso bem combinado e avisado, para o paciente não ter aquela ansiedade de ver resultado, que é algo que é impossível de acontecer antes de 8 meses, pelo menos. O que eu sempre falo para o paciente implantado você tem uma tendência androgenética para queda. Então, se você não continuar tratando a sua queda capilar, os outros vão cair e o implante não vai cair. Aí você vai ter perda de densidade porque você não tratou o restante, correto? Então, isso é uma coisa que a gente tem que deixar bem fixado aqui também para o pessoal. É verdade. O transplante ele não é um tratamento para calvície, ele é o estágio final de um tratamento, na verdade. É o último estágio de um tratamento. Se você não segurar o que você já tem, eles vão continuar caindo, fica até mais feio, porque às vezes você transplanta a linha da frente, igual esse caso aqui, se ele não trata, ele perde todo o cabelo da parte de trás, fica com uma fita de cabelo na frente e uma área sem cabelo atrás, então fica até mais feio, né? E é difícil de corrigir isso aí. Então é um problema crônico que ele vai ter que tratar a vida toda, de várias formas. É um problema crônico. Eu aproveitei esse paciente, porque esse paciente ele continua em terapia clínica no meu consultório de Atibaia. Foi um paciente que a gente implantou ele há 1 ano atrás. E eu aproveitei essa semana para tirar foto. Então, esse aí foi do pós-operatório, né? Segundo dia depois do implante. E aqui é ele hoje, 1 ano depois do implante. Então, completamente satisfeito. Você já vê o resultado, não perde a característica masculina, né? Que são das entradas do desenho que eu chamo de M, né? Mas se você, como ele ainda está em crescimento, olha, se você rebater, você percebe, né? O avançar da área. Mas quando você olha o resultado final, é um resultado final bem estético. Então, com toda a correção, olha o avançar, né? Já avançou 2,5 centímetros, quase 3
nesse contorno lateral direito, e no esquerdo também a gente fez um avançar um pouco menor de 2 centímetros, mas fica totalmente natural para o pessoal ver. Esse paciente tinha aquela perda frontal, né, que eu mostrei ele antes, e hoje ele está bem contente, satisfeito com os resultados que a gente obteve. Então, é sempre importante lembrar para o pessoal que tem que ter paciência. E uma coisa, né? Quem fuma interfere demais na recuperação capilar, até precisa ver se tem indicação, se a pessoa fuma muito. Eu costumo já até ponderar isso também no momento da indicação do implante. A Luísa aí na live. Beijo, Luísa. Santinho tá com saudade de você, hein? A Luísa mora lá na Itália, gente. É filha do Matheus, nossa sobrinha querida aí. E então, sua filhada. Teve um paciente da Argentina, né, que ficou 1 ano sem crescer o cabelo pós-implante. A hora que ele parou de fumar depois de 1 ano por um outro motivo, o implante dele começou a crescer completamente. Então, para o pessoal ver aí, por exemplo, uma evolução, né, paciente antes aí do implante, né, algumas semanas após, 2 meses após o implante, 4 meses depois do implante e 1 ano aí após o implante realizado. Então, tem que ser uma questão ponderada, né, da evolução. Não adianta ele querer achar que vai ser um ganho já imediato. Ele vai em 1 mês estar todo cabeludo. Vai ter um resultado estético porque o cabelo começa a crescer. Mas esse ganho definitivo é com 1 ano depois. Igual nesse outro caso também, que são fotos que a gente tirou e com 1 ano de evolução após o implante, né? A Bia está perguntando quais os cuidados antes e depois do implante. O que eu gostaria que o Lucas comentasse um pouquinho aí para o pessoal, os cuidados imediatos após o implante que a gente costuma recomendar. Bom, antes da cirurgia não tem nenhum cuidado muito especial. Geralmente a gente faz assim uns 60 a 90 dias de um tratamento clínico primeiro, aí a base... o classicão geralmente é finasterida e minoxidil, né? O Marcos aí que faz mais a parte dermatológica, a parte clínica, ele tem as soluções dele que são mais eficientes do que essas tradicionais, né? Mas é isso. Pré-operatório não tem muito o que fazer, a não ser um preparo ali do local, do couro cabeludo, do bulbo, né? No pós-operatório, como a gente falou, é uma cirurgia que ela é muito tranquila, é ambulatorial, o paciente terminou a cirurgia, levanta da cadeira e vai para casa, tá? Hoje em dia a gente não deixa curativo nenhum, tá? No começo a gente deixava, às vezes, tipo como se fosse um capacetinho de parafina, mas isso não, a gente chegou à conclusão de que não muda em nada se você colocar isso ou não colocar nada. Então, hoje e aumenta até o risco de casa... cair o bulbo, né? E aumenta Exato. até o risco, se for um caso de tração, de cair. Hoje em dia a gente tem feito de uns tempos para cá sem nenhum tipo de curativo, o paciente vai para casa sem nada, tá? Obviamente tem que tomar um certo cuidado para não raspar o local, né? Não coçar, na hora de dormir ter um certo cuidado, né? Porque o bulbo ali ele vai demorar alguns dias para ele, vamos dizer, aderir, colar, tá? Então, nos primeiros dias depois da cirurgia, a gente orienta nem lavar o cabelo, deixa ele sem nada, tá? Depois, geralmente, de 2 a 3 dias, o paciente já pode começar a passar alguma coisa na região que foi ali, principalmente na região onde foi colocado o bulbo, né? Aí tem as soluções que o Marcos faz, as manipulações, que são mais eficazes, vamos dizer assim, mas um paciente que, se quiser usar tipo um shampoo neutro, fazendo algumas batidinhas assim na região, não pode esfregar. Com espuma, né? Faz a espuma na mão, né? Batidinha com a espuma. Mas isso a gente, assim, depois de 48 horas, 72 horas, já pode começar, né? Lavar mesmo, tipo, esfregar, aí tem que esperar um pouco mais. Aí a gente vai sentindo o clima no consultório e vai liberando. Entendeu? Lembrando, na área doadora, lavar até para não infeccionar. Na área receptora que a gente toma mais esse cuidado. Aqui atrás a gente não tem tanto problema, porque aqui é só os furinhos onde foi feita a retirada. Então aqui é um cuidado básico, assim, de lavar como se fosse tomar banho mesmo, né? O problema maior, cuidado mais delicado, é onde foi colocado os bulbos, que aí, como eu falei, é só algumas batidinhas com espuma depois de 2, 3 dias. E depois de um canequinho, né? Isso, e depois de uns 10 a 15 dias a gente já libera para lavar normal, como se fosse tomar banho. Beleza. Né? Nós estamos entrando no último minuto de live, só para o pessoal saber. Geralmente a gente deixa 1 mês sem ele poder usar nada assim de tração, nem boné, nem nada, nem nadar para não ter tração. E capacete, jogar futebol, cabecear com 3 meses aí, né? Bom, pessoal, eu vou finalizar a live. Queria deixar um abraço aí para o Alan Isolani entrou na live. Estou esperando, Alan, você vir marcar o seu implante conosco, Alan, querido lá do Rio. Queria agradecer vocês dois pela nossa
pela nossa live, acho que foi bem bacana. E eu queria deixar esses 30 segundos finais para vocês se despedirem. Agradecer a oportunidade, estamos à disposição de vocês, Caco, quando quiser fazer outro papo desse, avisa a gente. Tempo é meio curto para falar tanta coisa, né? Obrigado por assistir. Bom, gostaria de me despedir, obviamente, agradecendo a participação de todos.